A gente aprende que liderança não é um evento, é um processo. Uau! É porque muitos querem, eu vou promover um evento tal de liderança para a gente formar líder. Não, isso não funciona. Evento é evento. Você faz um evento, ele passa. E depois as pessoas ficam esperando outro evento. E Uau! esperando outro evento. Uau! Mas a formação do líder é um processo dia a dia. Eu Uau! preciso conviver com essas pessoas. Graça e paz, nós estamos aqui com o Pastor Ari, Tempo dos Príncipes. Pastor Ari, muito obrigado por estar aqui. E já começando, qual é a importância do Ministério dos Pastores desenvolverem a sua liderança? Irmã, eu acho que isso é fundamental, né? Uau! De repente, quando o líder ele não desenvolve a sua própria liderança, ele não consegue formar outros líderes, né? John Maxwell nos ensina que o líder ele é a tampa, né? Ele funciona dessa forma. Quando ele pensa no seu crescimento pessoal, ele, na verdade, ele puxa os seus liderados até onde ele está. Ele funciona dessa forma. Quando o líder ele não desenvolve a sua própria liderança, então ele fica, na verdade, sem esse respaldo para formar. A gente aprende, por exemplo, que um líder nota 7 não segue um líder nota 5. Uau! Um líder nota 8 não segue um líder nota 7. Uau! Então, o que acontece muitas vezes, o líder, os pastores, eles param de crescer, de investir na sua própria liderança, enquanto que os liderados vão crescendo. E não pode ser assim. De Uau! repente, alguns eles começam a perder a força na sua liderança porque pararam de investir na sua própria vida, né? Porque a gente tem que pensar no crescimento pessoal. O Uau! crescimento pessoal é fundamental para que nós possamos ser o exemplo, né? Eu sempre digo que o líder é que logo de manhã ele sobe a montanha e ele vai ver onde é que está o pasto verde, onde é que tem água para as ovelhas. Uau! É ele que faz isso. Se caso ele não fizer isso, então as ovelhas ficam perdidas, né? Os seus seguidores ou seus líderes, eles não sabem o que fazer. Na verdade, as pessoas precisam de referência. Uau! E às vezes nós notamos que falta essas referências, né? Uau! Porque para-se de crescer. Eu sou uma pessoa imensamente preocupada com o meu crescimento pessoal, porque Uau! eu entendo que se eu não crescer pessoalmente, eu vou parar, eu vou estacionar onde estou, e as pessoas vão passar. E se elas passarem, elas vão procurar outros líderes, né? Uau! Então, porque Uau! elas. E aí, assim, como é que algumas ideias, como a gente desenvolve o crescimento espiritual pessoal, não tem aquela questão da Bíblia, de seminários, de curso, mas assim, de desenvolvimento humano. Como é que você pode indicar e nos ajudar a gente aqui? Fora a questão bíblica, né, de seminários, de congressos, de convenções, né? Eu acho que é muito importante pensar em relacionamento, né? Uau! Por exemplo, se o líder não se relaciona bem, se ele não aprendeu bem essa área, ele vai ter sérias dificuldades para se formar uma liderança de um nível melhor, ou até ter pessoas do seu lado, né? Porque nós aprendemos uma coisa: para você ganhar a mão de uma pessoa, você tem que ganhar o coração primeiro. Uau! Então, primeiramente, o coração. E às vezes as pessoas querem ter a mão. A mão que eu falo é o trabalho, é o Aham. envolvimento na ideia, né? No projeto. Mas como esse líder ele não trabalhou para ganhar o coração daquela pessoa, ela não vai ter o trabalho, não vai ter o envolvimento, Uau! né? E às vezes os líderes começam da forma errada. Eles querem envolver as pessoas nos seus projetos, mas não tem o coração delas. Então, o Uau! que a liderança ensina é que nenhuma pessoa ela vai comprar a ideia do projeto se ela não comprar a ideia do líder. Ou Uau! melhor, se ela não perceber que o líder ganhou seu coração, ela não compra a ideia do projeto. Então, a visão do líder e aquilo que a visão do líder não vem primeiro que ele para ganhar a pessoa. Uau! Então, isso está no campo do relacionamento. Então, tem pessoas, por exemplo, que procuram estar longe das pessoas, entendendo que se elas se aproximarem, elas perdem a autoridade, né? Não Uau! vou misturar muito, senão vou ficar igual. Mas se é o pastor, ele tem que ter cheiro de ovelha, né? Então, não adianta. Eu não posso estar num nível, num patamar, entender que eu vou perder minha autoridade se eu me misturo. Não. Quanto mais eu estou perto, mais eu ganho autoridade, porque eu lidero com a minha vida. E não são com as minhas palavras, né? Eu não Uau! posso liderar com aquilo que eu falo. Por exemplo, John Maxwell fala assim: as pessoas vão fazer o que você faz e Uau! não o que você fala, Uau! né? Então, é muito importante entender que a vida do líder tem mais poder do que suas palavras. Uau! E esse campo do relacionamento é fundamental para a gente ter o povo com a gente. As pessoas, às vezes, não compreendem que a gente não precisa. Autoridade é diferente de autoritarismo. Então, muitos líderes lideram pelo autoritarismo, pela sua Uau! posição.
né? Uau! E essa posição é complicada. As pessoas não querem saber de posição, elas querem saber de você. O Uau! quanto você se importa com elas, né? O Uau! quanto você quer ouvi-las. Às vezes, Renato, tem pessoas, tem líderes, pastores, que senta para ouvir uma pessoa e ele fala mais do que a pessoa. Então, as pessoas não querem saber o que você sabe. Elas querem saber o quanto você se importa com elas. Então, Uau! escute, a gente tem que escutar, né? E deixar falar. Se a pessoa quiser falar 1 hora, fale. E a gente falando 10 minutos, 5, tá bom demais. Uau! É tocar o coração. E dessa forma nós vamos conseguir crescer pessoalmente e baseado num bom relacionamento. Ninguém cresce junto sem um bom relacionamento. Uau! E já entrando nessa questão de equipe, como é que os pastores conseguem elevar o crescimento, fazer com que os líderes das suas igrejas cresçam? Eles dão apenas um treinamento? Como é que eles podem fazer isso? Alguma dica, conselho? Então, a gente aprende que liderança não é um evento, é um processo. Uau! É porque muitos querem, eu vou promover um evento tal de liderança para a gente formar líder. Não, isso não funciona. Evento é evento. Você faz um evento, ele passa. E depois as pessoas ficam esperando outro evento. E Uau! esperando outro evento. Uau! Mas a formação do líder é um processo dia a dia. Eu Uau! preciso conviver com essas pessoas. Eu Uau! preciso passar o meu caráter para essas pessoas. Se eu tenho caráter, sou um homem de Deus, eu tenho que passar o meu caráter para eles. Isso acontece no dia a dia. Eles Uau! convivem comigo, eu com eles. O que Jesus fazia. Você Uau! pode se lembra que Jesus pregava e ninguém entendia as parábolas. Aí chegava na reunião com os 12 e dizia, mas mestre, o que quer dizer aquilo lá? Nós também não entendemos nada. Deixa para vocês, eu vou falar. É isso, isso, isso. Porque Jesus convivia com eles, né? O tempo todo para formá-los. Então, não adianta eventos. Uau! É processo. Uau! É dia a dia. Eu tenho pessoas comigo que estão aí há 37, 40 anos. Uau! É, Uau! Uau! isso é incrível. E Uau! sendo formados, porque a formação de um discípulo não é com treinamento, não é com dia, não é com ano, é uma vida. É Uau! uma vida. Porque quando eu vejo uma pessoa que eu nunca vi, ela começa a conviver comigo, vem para a igreja, está numa outra liderança até, que não é a minha direta, eu sempre tenho que olhar e ver nessa pessoa um líder. Uau! E quando eu vejo nessa pessoa um líder, eu começo a trabalhar. E trabalhar é você descobrir a pedra preciosa que está escondida ali. Uau! E isso não é com um dia. Uau! Ô, pastor, e você tem uma experiência muito incrível lá na Colômbia, na MCI, no G12. Como é que é? O que você aprendeu? Na verdade, muitos pastores talvez não conheçam, mas é um dos maiores ministérios da América Latina. Eles têm algo incrível, uma igreja que se espalhou ao redor do mundo. Tem várias igrejas na Europa, aqui no Brasil, nos Estados Unidos. O que você, uma coisa que você se impactou, que você aprendeu com o ministério? A G12 eu conheci no ano 2000, né? Uau! E são 20 anos, fez agora, que nós trabalhamos com o G12. O que me impactou na época, e sempre me impacta, Renan, é exatamente isso, é a ideia da formação de líderes e entender. Quando eu cheguei na minha igreja em janeiro, fevereiro de 2000, eu disse assim, gente, vai acontecer algo diferente agora. Primeiro, eu não vou ser mais pastor dessa igreja. Uau! Foi. Uau! Aí eles ficaram assim, meu Deus, o pastor vai embora. Muitos ficaram tristes, alguns alegres, né? Porque sempre tem isso, né? O pastor vai embora. E aí, como vai ser? Se o senhor não vai ser mais pastor? Não, eu não vou ser pastor, mas da igreja, por 2 motivos. Primeiro, que a partir de agora o Espírito Santo vai ser o pastor da igreja. Uau! E segundo, que vocês vão me ajudar a pastorear, vocês vão ser líderes. Uau! Porque, veja, a maioria das igrejas, tudo fica em cima do pastor. Uau! Uau! Isso é um desgaste muito grande. Então, quando o pastor entende que o Espírito Santo tem que ser o pastor da igreja, e ele vai ajudar o Espírito Santo, e ele começa a formar líderes, essa carga que ele tinha, ela é dividida, ela é dividida entre os... Não Uau! sei se você se lembra, claro, quando Jetro chegou para ver Moisés E no sim. acampamento. Ele passou um dia lá e chegou no fim da tarde e falei, meu filho, você falou, você vai morrer. Você não pode fazer tudo sozinho, né? E aí falou, separa homens, tal, para cuidar de 50, de 100, enfim, homens que têm o teu espírito. Não Uau! adianta ser qualquer um. Eu não tenho Uau! líderes que não têm o meu espírito, que não têm o meu caráter e os meus sonhos. Uau! Então, eu entendi isso, e a visão G12 me ensinou isso. Eu preciso formar líderes através das células que funcionam. Então, esse pastoreio, ele é dividido, não fica carga somente sobre mim. Uau! E os líderes, eles vão cuidando das pessoas nas células, formando também os seus 12, se multiplicando, ganhando pessoas. Por exemplo, eu moro em Fortaleza e moro em Jundiaí. Uau! Eu passo, agora, eu estou aqui, vai fazer um mês, quinta-feira. Quinta eu viajo para São Paulo e ficarei um mês lá. Uau! Com quem que fica a igreja aqui? Uau!
A igreja aqui fica com os líderes que eu formei desses anos. Uau! Não tenho nenhum pastor. Uau! E eles cuidam, eles pregam, eles fazem tudo que tem que ser feito, continuam as suas células. Aí você entende que a igreja não depende do pastor. Uau! Você não Porque tem medo de deixar a igreja com assim? absolutamente. Uau! Porque eu já cheguei a ficar 2 meses fora da igreja. Uau! 3. Então a E gente muitas pode. vezes, é, Você tem como pastorear mais ou menos 2 igrejas, então. lá estamos começando, e é pequena, é o início. E aqui tem uma estrutura mais bem formada, mais bem firmada, né? Uau! Porque é aquilo que nós estávamos conversando, os líderes são formados no dia a dia, são 20 anos, formando esses líderes com essa ideia, com essa visão. Não é porque não adianta, às vezes eu vejo líderes, pastores, que têm pessoas na sua equipe que não têm a sua visão, que não têm o seu sonho, que não têm. Aí não adianta, porque isso vai se dividir. Uau! Preciso que as pessoas que fazem parte dessa equipe, elas adquiram, elas passam a viver o sonho do seu líder, porque um dia eu vou passar, ainda que eu não realize todos os sonhos que eu tenho que realizar, a minha equipe pode seguir com os meus sonhos. Uau! É mais ou menos como aconteceu com Jesus. Uau! Ele formou uma equipe para seguir com seus sonhos e a sua missão. Isso Uau! é muito importante. E se cada pastor pudesse trabalhar uma equipe, como Jesus fez com 12, e veja bem, às vezes os pastores têm uma ideia, eu posso pastorear uma igreja de 500 pessoas, de 1.000 pessoas, de 100 pessoas, mas um pastor não pastoreia uma igreja com 100 pessoas. Uau! Não. Uau! Ele gerencia, mas pastorear mesmo não dá. Não é porque ele não tem a capacidade, é porque não dá mesmo. O nosso mestre pastoreou 12, por que eu tenho que pastorear mais que isso? Uau! Então, dificilmente chega para mim um assunto que o meu líder não. Só chega a mim se o meu líder não resolveu. Mas ele é treinado para resolver. E com isso Uau! você vê um filtro. E esse filtro me traz descanso. Uau! Né? Uau! Isso é importante na liderança. E eu aprendi isso no G12, as células funcionam. Nesse período da pandemia, não paramos nenhuma célula. Uau! Uau! A igreja não parou, no caso, né? A igreja não parou. Não parou. Tanto que, como foi para voltar agora, tinha alguns pastores, eu vi não só aqui, fora, em todo o Brasil, ai meu Deus, liberaram 20%, mas as pessoas não querem ir, estão com medo. Uau! Tem muitos lugares que aconteceu isso. Graças a Deus que aqui parece que não, as pessoas querem voltar. Mas, de um modo geral, o pânico foi tão grande que as pessoas têm medo de sair. Mas o nosso povo continuou nas células, porque, eu não sei se você observou, inclusive, as periferias e tudo, as pessoas não pararam. Sim. Eu percebi, se as pessoas não pararam, estão indo na feira, estão não sei aonde, estão na calçada conversando, pode acontecer uma célula. Uau! E eles Uau! não pararam. Então, essa ideia de formar pessoas, de desenvolver esse projeto de liderança, é fundamental para qualquer pastor, para que ele viva mais, para que ele tenha mais saúde, mais tranquilidade para pastorear a sua igreja. Isso é muito importante, porque um pastor não pode ser como um gerente, né? Eu não sei se você já observou, todo gerente acha que é líder, mas é difícil ter um gerente líder. O gerente fala assim, você vai fazer isso aqui, se você não fizer, eu te mando embora. E o cara faz porque senão vai perder o emprego. Quando você vê um gerente líder, aqueles empregados funcionários vestem a camisa da empresa Uau! e fazem por amor, Uau! não por causa do salário no fim do mês. Uau! Essa é a diferença do gerente e do líder. Uau! O pastor não pode ser um gerente, ele tem que ser um líder. Uau! Ele tem que estar à frente, conduzindo, as pessoas fazem por amor. Uau! Fazem mesmo. Então, Uau! a igreja hoje, Renan, não depende de mim. Uau! Uau! Absolutamente. Uau! Dificilmente você vai ver um pastor que fique 1, 2 meses fora da igreja e ela continua funcionando. Porque Uau! se cria uma dependência muito grande desse líder. Uau! E não pode ser assim. Pastor, e sei que você trabalha com a equipe do John Maxwell, sempre de vez em quando eles estão aqui dando treinamento. E assim, como é que é o evangelismo que o John Maxwell faz? Um evangelismo bem interessante. Como é que pode falar um pouco mais pra gente sobre como é que eles trabalham, sobre essa evangelização? Com muito prazer. O trabalho último de John Maxwell, visando o evangelismo, eu estive num treinamento com ele em Atlanta em 2015, e ele esteve lançando esse treinamento que se chama Mesas Redondas, Além do Sucesso. Como é que acontece esse evangelismo? Eu achei incrível, sabe, Renan? Porque eu já vi de todo tipo de evangelismo. Uau. Mas mesas redondas, além do sucesso, é tremendo. Porque uma pessoa, você conhece Jesus, eu conheço Jesus, então eu vou fazer contato com 5, 6, 7, 8 pessoas que não conhecem Jesus. E ali eu formo uma mesa redonda, uma sala de reunião, na casa, no escritório, onde na empresa, não importa o local. Uau. E essas pessoas, nós temos um processo de 13 semanas. E o evangelismo começa, é incrível, as primeiras 6 lições não fala nada sobre Jesus. Uau. Relacionamento pessoal, ética no trabalho, né?
esses assuntos assim que movem as pessoas, né? Como obter sucesso na sua vida, Uau. né? Relacionamentos. Apenas na sexta lição, John Maxwell dá o seu próprio testemunho de Uau. como ele conseguiu sucesso. Então ele diz: eu consegui o sucesso através de Jesus. Uau. E o testemunho dele é fantástico. E aí que nós começamos a falar de Jesus para as 7 lições seguintes. E Uau. quando a pessoa chega no final das 13 semanas, ela está impactada, porque já aconteceram várias mudanças, até antes de falar de Jesus. E é um Uau. projeto estritamente voltado para quem não conhece a Cristo. E Uau. qualquer pessoa pode fazer, o que é mais importante. Não precisa ser teólogo, não precisa ser pastor, não precisa ser nada. É Uau. apenas receber um treinamento, que a gente pode dar esse treinamento. A pessoa recebe 5 apostilas, uma para ela e mais para 4 pessoas, se quiser receber mais. Essas apostilas, elas vão acompanhar todas as lições. John Maxwell é que prega no vídeo todas as lições. A Uau. pessoa não faz nada, só reúne. Nós chamamos quem reúne as pessoas de um facilitador. Ele Uau. vai facilitar a mesa redonda. E John Uau. Maxwell leva as mensagens. E nisto há uma conexão. Aqui, a nossa experiência em nossa igreja foi incrível, porque 90% das mesas que fizemos foi em empresas, onde as pessoas trabalham. Uau. Isso não toma mais um dia, mais um tempo à noite. No intervalo Uau. do trabalho e tal, ou no final da tarde, ela reúne aquelas pessoas e elas vão sendo evangelizadas. E Uau. milhares, milhões estão conhecendo Jesus através desse projeto de John Maxwell. Um projeto Uau. de uma forma, olha, é uma forma inteligente de evangelismo que eu nunca vi. E para a gente encerrar, conte mais o que você aprendeu com o Ministério do Castelano, G12 lá na Colômbia, Bogotá. Pastor César é um grande líder, né? Hoje a nível mundial, ele não para, sempre em convenções formando pessoas. Então, é uma referência, né? Uma referência para as nossas vidas. E além dessa questão da liderança, da formação, da gente delegar, a gente aprendeu muito isso com o pastor César, porque às vezes a grande dificuldade, Renan, de um líder, de um pastor, é delegar. É delegar. Se a gente não delega, nós não vamos ter condições de ver o futuro. Uau. Né? John Maxwell fala que é muito pouco para chegar ao sucesso. Então, nós precisamos delegar, buscar as pessoas que querem se envolver. Isso eu aprendi muito com o pastor César. E podemos formar uma igreja de líderes. Uau. Nem todo mundo vai ser líder. Nem todo mundo pode ser líder, mas eu sei que todo mundo tem algum tipo de liderança dentro de si. Uau. Isso precisa ser desenvolvido. Tem pessoas Uau. que você vê uma liderança natural. Você vê Uau. uma rodinha de homens num bar, ou mulheres na esquina, ou na frente da casa, ali tem um líder. Né? É o líder das mulheres que vão fofocar, que convocou as outras para falar mal dos outros. É o líder daquele que chama os outros para o bar. Então, na igreja também precisa ter líder. As pessoas não podem ficar sentadas ouvindo o pastor falar a vida inteira. Uau. Uau. Precisam ser treinadas para isso. Né? Aprendemos muitas coisas, as células, né? A igreja em células é algo fantástico também. Porque também nos ensina a gente perde esse orgulho, né? De que tudo depende da gente. Uau. Que canta assim, né? Que imagina, se eu não estiver, não acontece. Você já ouviu isso? Não deu certo porque eu não estava. Né? Eu não estava lá, por isso que não aconteceu. Mas eu vou encerrar dizendo uma frase importante. O verdadeiro líder é aquele que se torna desnecessário. Uau! Uau, pastor, que incrível, muito obrigado. Então, quando o líder ele fala, não, não estão precisando mais de mim, aí ele é bom. Uau! E a igreja, a empresa, qualquer organização depende do líder, então o líder não foi bom. Uau! Uau! Uau, que incrível, muito obrigado, pastor Lari. Eu é que agradeço, Redão. Um grande abraço. Um abraço a todos os pastores de Fortaleza, todas as igrejas. Estamos passando essa fase, agora vamos avançar e conquistar.